Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Pastor Hugo e eu gostaria mais uma vez de compartilhar uma reflexão, coisas que têm norteado a minha jornada, como eu gosto de falar. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje está em João capítulo 6, lá no verso 27, que diz assim: Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amigos, esse versículo aqui, ele está no meio do capítulo, né? Então vamos entender primeiro o que aconteceu antes, né? Aqui Jesus ele acaba de atravessar o mar da Galileia e é exatamente nesse lugar que ele começa a pregar, ele começa a ensinar as multidões. Então a hora vai passando, os seus discípulos olham para aquele cenário e falam: Jesus, melhor você despedir a multidão porque o lugar é deserto, não tem o que comer aqui, né? E Jesus ele traz a responsabilidade para si, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que Jesus não despede ninguém com fome, e essa é uma verdade, né? Quando nós temos fome, ele sempre vai recompensar a nossa fome. E é nesse momento que Jesus, então, ele multiplica os pães, mais de 5.000 homens comem daqueles pães, e João ele vai contar aqui para nós que quando aqueles homens eles veem Jesus multiplicando o pão, eles vão se chegando a Jesus e eles tinham no seu coração que eles desejavam fazer Jesus rei, mas pelo motivo errado, né? Eles queriam fazer Jesus rei porque Jesus havia suprido a fome deles, né? E não é por esse motivo que Jesus desejava ser o rei deles, né? Muitas vezes a gente quer fazer Jesus rei na nossa vida porque a gente está vivendo uma boa temporada, porque os desejos, os anseios do nosso coração estão sendo correspondidos, mas Jesus ele deve ser rei na nossa vida porque ele é Deus, porque ele é criador, nós somos criaturas, ele merece todo louvor, todo amor, e se ele não fizer como a gente espera amanhã, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, Deus imutável, Deus onipotente, onipresente, Deus que não muda. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus ele se esconde, ele sai, né? Ele vai para o monte orar sem a multidão ver. E agora nós chegamos nesse texto. Eles atravessam ali o rio e agora novamente eles vão se encontrar com Jesus. E é quando Jesus vai dizer: olha, vocês precisam trabalhar, né? Vocês precisam se esforçar, vocês precisam gastar o tempo de vocês. Mas não pela comida que se estraga, como quem está dizendo: não pelo pão que eu multipliquei ontem, que eu multipliquei ano passado, que eu multipliquei na vida de vocês na última temporada. Mas vocês precisam trabalhar pelo pão, aquele que permanece para a vida eterna. Que pão é esse, amigos? Será que tudo que Jesus tem para fazer só alimenta o nosso estômago? Até aquele momento aquela multidão só conhecia esse pão, que era o pão que alimenta o estômago, que era o pão que supre a necessidade do hoje e do agora. Mas Jesus está dizendo que aquilo é muito raso perto do alimento que Jesus pode ser. O que ele está dizendo é que existe camadas muito mais profundas do que o que eles tinham experimentado. Irmãos, digo com todo o zelo do mundo, né? Hoje nós vemos muitas megas comunidades que eles estão fazendo cultos que parecem esse primeiro acontecimento. Eles estão dizendo que Jesus vai fazer o que você quer, eles estão fazendo campanha dizendo que, sabe, Jesus pode suprir todas as suas necessidades, que você vai prosperar, que o melhor de Deus ainda está por vir, que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira, e eles vão te incitando a acreditar que Deus é o seu servo. Agora, isso não apenas é um ensino errado, mas isso também nós estamos condenando as pessoas que estão nos ouvindo. Por quê? Porque quando nós temos Jesus apenas como aquele que pode multiplicar o pão, nós estamos deixando de desfrutar da melhor faceta de Deus. Sabe, existe um vazio no coração humano, existe um anseio, você vai perceber uma coisa, a gente pode correr atrás de muitas coisas, a gente pode obter fama, sucesso, mas, sabe, para você que está me ouvindo e já teve um tempo longe da presença de Deus, você sai na sexta-feira, você aproveita, você dá aquela bagunça, faz isso no sábado, mas quando chega na segunda-feira, você simplesmente tem que se confessar com o seu travesseiro, dizendo que você não está bem, que nada daquilo te supriu, porque há um vazio no coração do homem. E quando nós estamos dizendo para Deus, nós estamos conhecendo um Deus que apenas supre a nossa necessidade, nós estamos deixando de desfrutar de um Deus que pode nos tornar
plenos. Plenos porque nascemos para conhecê-lo. Plenos porque nascemos para desfrutar e gozar da sua relação. Então Jesus estava dizendo aqui para esses homens, olha, até agora vocês provaram de algo que eu fiz, vocês provaram do meu milagre, mas eu quero abrir a porta para que vocês não provem mais apenas das minhas mãos e dos meus milagres, mas para que a partir de agora vocês comecem a conhecer o meu coração e a provar das riquezas do conhecimento de Deus que habitam em mim. Então é isso que Jesus está dizendo para eles, olha, não fique atrás daquilo que é passageiro, não fique atrás daquilo que é transitório, vocês precisam conhecer quem eu sou, porque apenas quem Jesus é a resposta para todos os dilemas da existência humana. Então, Jesus ele segue dizendo isso para esses discípulos. Agora, eu queria poder utilizar um pouco mais desse texto, porque, como eu disse, esse texto ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, Jesus ele multiplica o pão. Na segunda parte, ele vai falar sobre o pão do céu, sobre algo mais profundo, sobre algo que corresponde ao anseio mais profundo além do nosso estômago. Mas existe uma parte que divide esse texto, e a Bíblia vai dizer que é uma passagem onde até os discípulos sofreram. Diz que quando Jesus ele sai da presença da multidão, ele sobe para um monte, então agora os discípulos eles vão atravessar a barco para chegar do outro lado, para então eles seguirem a jornada. E diz que já era a 3ª vigia da noite, as ondas começam a balançar, o vento é contrário, e agora eles começam a temer pela sua própria vida. Jesus, então, ele vendo que eles estavam em apuros, a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele vai andando sobre as águas. Na hora que ele entra no barco, né, tem aquele episódio de Pedro andar sobre as águas, na hora que ele entra no barco, então a tempestade se acalma. E por que eu estou falando disso no meio do pão da terra para o pão do céu? Eu estou falando disso, amigos, porque eu acredito muito que aqui tem um lugar de transição. Você percebe uma coisa, o que é que Jesus estava fazendo enquanto aquele mar estava agitado e eles estavam quase naufragando? Jesus estava orando. Eu quero dizer que o que vai fazer a gente transicionar de alguém que só quer as bênçãos de Deus para alguém que anseia conhecer o coração de Deus é através das disciplinas espirituais. É através de comunhão com o Senhor, é através do conhecimento do Senhor. Eu queria propor aqui que essas águas elas representam a nossa alma, que vive agitada querendo o pão da terra. Os ventos são contrários, o mar é agitado, a gente sempre quer o pão da terra. E agora esses discípulos, assim como a multidão, que em outra passagem, falando desse mesmo texto, vai dizer que eles eram como ovelhas sem pastor, eles vivem sem saber para onde ir, eles vivem desorientados, eles vivem à mercê dos acontecimentos externos. Então, se o mar balança, o meu barco, a minha vida também é comprometida. Agora, percebe uma coisa, Jesus após ele orar, ele não se relaciona com o mar, ele anda sobre o mar. Eu lembro do salmista Davi dizendo assim, olha, alma minha, aquieta alma minha, adore ao Senhor, sabe? Ele está dando uma ordem para sua alma. Agora, preste atenção nisso. Todas as vezes que nós mergulhamos num relacionamento para com Deus, nós não vamos mais viver vulneráveis aos sentimentos da nossa alma e, consequentemente, a gente não vai viver a nossa vida em prol da busca pelo pão da terra. O lugar de transição de alguém que ama o pão da terra para nos tornarmos alguém que anseia por Jesus, o verdadeiro pão do céu. Esse é um lugar de busca através da oração, esse é um lugar de busca através das disciplinas espirituais. Esse é o meu convite. A gente vai ver uma coisa, Pedro, ele está andando sobre as águas, mas em algum momento ele cai, e isso fala da nossa caminhada. Eu sei que muitos que estão me ouvindo, você já teve um tempo mais fervoroso no Senhor, mas a vida, os ventos contrários vieram sobre você e de repente você caiu, talvez hoje você sinaliza Pedro ali, ó, dando a mão para cima, falando, Senhor, me ajuda, eu desejo ajuda, Jesus. Mas sabe o que eu aprendo com Pedro? No final desse capítulo, Jesus dizendo que ele era o pão do céu, ali a multidão já vai embora, alguns discípulos abandonam Jesus, Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, mais alguém de vocês não quer acompanhar a multidão? Como quem está dizendo, meu discurso ele é duro, eu sei que ele é duro, mas eu não estou aqui para dar certo, eu estou aqui para fazer o que é certo. E agora, nesse momento que Pedro, então, ele entende o valor do pão do céu. Ele vai dizer, Senhor, eu queria ir embora, como quem está dizendo, estou parafraseando, eu também queria ir embora. Senhor, eu pensei em possibilidades, porque a resposta de Pedro é, para quem iremos? Ou seja, para Pedro falar para quem,
Ele tentou pensar uma outra maneira de viver, mas porque Pedro tinha provado do pão do céu, ele diz assim: para quem iremos? Se somente o Senhor tem palavras que supre os porões, as lacunas da minha alma. Pedro aqui, ele foi extremamente afetado, sabe? Ele foi ferido pelo amor de Deus. Ele diz assim: olha, Senhor, de fato a sua palavra é pesada. De fato, não viver atrás do pão da terra é viver nos ventos contrários. De fato, andar com o Senhor não é coisa fácil. Porém, o que eu encontrei no Senhor, eu não encontrei em nenhum outro lugar. Então, irmãos, o que vai nos transicionar a sairmos de meros consumidores que vão atrás de Jesus ao seu bel prazer, para nos tornarmos pessoas que desejam conhecer o Jesus, amigos do noivo, pessoas comprometidas com o Senhor? Nós precisamos engajar numa vida de oração. Nós precisamos engajar numa vida de conhecimento de Deus. Oséias, no capítulo 6, vai dizer ali no verso 6, olha, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. E esse é o chamado de Deus para nós, conhecimento de Deus. Porque quando nós vamos conhecendo ao Senhor, não é que a caminhada vai ficar fácil não, amigos. Mas a grande verdade é que a gente vai olhar para as dificuldades, mas a gente vai falar assim, mas para quem iremos? Para onde nós iremos? E é aqui que a gente começa a encontrar o significado da vida, o sentido da vida. É aqui que nossa vida ganha propósito, é aqui que os aspectos, o anseio pela eternidade cresce dentro de nós. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para essa tarde. Espero que ela te desafie, mas que ao mesmo tempo ela te aponte um caminho, sabe? Saia da busca pelo pão da terra e entre na busca pelo pão do céu. A Bíblia vai dizer assim, olha, que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, todas as demais serão acrescentadas. Então, na busca pelo pão do céu, o pão da terra é acrescentado. Mas na busca pelo pão da terra, nós iremos negligenciar o único pão que farta a alma humana.